Queridos irmãos, saúde e paz, sejam muito bem-vindos a mais um culto do meio da semana, nosso culto doméstico, culto de estudo, nesse último dia do mês de agosto. E pela graça do Senhor estamos vivos, servindo a Ele de todo o coração. Você pode já começar o culto adorando o Senhor, cantando Ame ao Senhor de todo o seu coração. E esse é o nosso desafio, amar. É um bom desafio, mas um grande desafio, principalmente quando a gente precisa amar aqueles que não merecem ser amados. Mas o Espírito Santo que habita em nós, nosso Deus que é amor, vai nos ensinando isso a cada dia. Nesse momento, então, convido você a ler a palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 133. Você deve quase saber de cor. Quem vai fazer essa leitura é a Rose, ok? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja, esse é o desejo de Deus para o seu povo, a unidade. Mas como termos unidade na diversidade, na diferença, nas discordâncias? Mas quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, Deus vai se manifestando no meio do seu povo, de tal forma que em todo o tempo a gente consegue fazer isso. E lógico, isso é possível com aqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus, que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Religiosos estão cheios por aí, frequentadores de cultos, os montes, membros de igreja, nós. Mas viver a verdade de Jesus, a unidade da igreja de Cristo, é só para aqueles que pertencem ao Senhor. Ele fala de óleo, desse óleo na barba, né, que unge. Esse óleo aponta para o Espírito Santo, que faz com que todos nós estejamos unidos, untados por ele. E isso é algo maravilhoso. Ele ainda fala das vestes, que significa santidade. Aqui ele está falando de Arão, primeiro sacerdote, que esteve ao lado de Moisés, liderando tudo mais. Então, a importância da santidade na nossa vida. Ele cita aqui a criação, o orvalho. O orvalho é aquela chuvinha fina da manhã que alimentava o povo, que alimentava as plantas, alimentava as flores. O maná, durante 40 anos, vinha desse orvalho. Era o milagre de Deus sobre as nossas vidas. E ele cita aqui o Monte Hermon, que é o maior monte, é o mais alto, significa Monte Nevado. E lá no pico de Hermon, onde tem aquela neve toda, é ela que alimenta o Jordão. O Rio Jordão, então, vai surgir dali do Monte Hermon de forma extraordinária. E ele termina dizendo que Deus ordena a bênção e a vida. Meus irmãos, quando Deus ordena alguma coisa, ninguém desordena. Ninguém faz com que a vontade de Deus ou a ordem de Deus seja mudada. Tem gente que se esperneia para fazer isso. Então, se Deus te deu uma bênção, ninguém pode tirar. Mas também, se Ele não te deu, ninguém vai poder te dar. Quando Deus nos coloca num lugar, somente Ele nos tira. E assim, queridos, nós vamos seguindo a vontade do Senhor. O desejo do salmista é que todos nós vivamos em união. Que você possa produzir comunhão dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua família e também na Igreja de Cristo. Não seja você uma pessoa que semeia contendas, fake news, mentiras, mas seja sempre alguém que, com a unção que vem do Espírito, faz com que a vida das pessoas sejam melhores. Amém? Convido você agora para louvar ao Senhor cantando esse cântico tão gostoso, tão bonito, chamado Comunhão. E daqui a pouquinho eu volto, ok?
Pois é, queridos, como é bom ter amigos e irmãos. Fazer parte da Igreja de Cristo é sempre uma alegria muito grande. Tem seus desafios, mas a gente vai seguindo aquilo que Jesus nos mandou. No dia de hoje, quem vai falar para a gente é o pastor Alex. Ele vai pregar então em Romanos 12. Preste atenção aí e eu volto para encerrar o culto, ok? Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bem? É muito bom estar com você aí nesse momento, estarmos celebrando ao Senhor. Ele é o nosso Redentor, Ele é a nossa direção. E talvez, se você estiver me escutando quando esse culto é postado, nessa quarta-feira, que possivelmente pode estar um pouco mais frio, talvez chuvoso, a temperatura caiu na nossa cidade novamente e, como os irmãos podem perceber, possivelmente a minha voz vai estar um pouco mais anasalada durante essa mensagem. Mas estamos juntos, estamos celebrando, estamos falando sobre o Senhor, estamos aprendendo um pouco mais sobre Ele. E nesse momento, né, nessa noite, enquanto eu refleti e pensava o que eu poderia estar trazendo para os irmãos, o tema que me veio à mente, ou o texto que me veio à mente, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, é o tema do amor. O amor é a mensagem do Senhor, o amor é o tema central do Evangelho, e principalmente falamos sobre o amor de Deus sobre mim e sobre você, esse amor que nos constrange, esse amor que nos transforma, esse amor que nos fortalece. Mas hoje nós vamos estar falando de um amor diferente. Vamos falar, sim, sobre o amor do Senhor, que é o exemplo para as nossas vidas, mas vamos falar do nosso amor para com nossos irmãos, o amor para com aqueles que nós precisamos ajudar e também sobre o amor para com aqueles que nos perseguem. E esse é um tema muito difícil, e o texto que eu escolhi, que vai estar sendo projetado na tela, é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Eu vou estar lendo do verso 9 até o verso 21. A minha versão é NVI, você pode estar acompanhando, e o texto vai estar dizendo o seguinte: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos do espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios em seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse texto, irmãos, quando eu li pela primeira vez, antes de estar aqui trazendo essa mensagem aos irmãos, é um texto que eu gosto de dizer, ou eu gosto de brincar, que é o tipo de texto que nos acerta quase como um soco no estômago. Esse texto é um texto muito rico, é um texto que eu gosto de chamar quase um texto de uma vida. Nós poderíamos, durante toda a nossa vida, ler esse texto, estudar esse texto, e ainda estaríamos aprendendo muito, e muito, e muito sobre ele.
A Escritura Sagrada no todo tem essa característica, e esse tipo de texto é um texto que traz isso de uma maneira muito rica e traz isso de uma maneira muito forte. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto à igreja de Roma, ele é muito feliz em suas orientações, orientações essas que não é possível, numa única reflexão aqui, trazer tudo aquilo que o texto fala, pois afinal de contas nós poderíamos falar algumas horas sobre cada um dos versículos, como eu disse. Só que para darmos alguns pequenos briefs aqui, eu acho que o melhor é começarmos sobre o contexto que esse texto é escrito e entender um pouco sobre isso. Já nos ajuda muito. O primeiro ponto que eu acho muito interessante quando nós pensamos sobre a igreja de Roma, né? Paulo escreve aos romanos, mas Paulo não é o fundador da igreja de Roma. E, na verdade, é muito interessante pensarmos e falarmos sobre a igreja de Roma, essa primeira igreja que Paulo escreve, pois possivelmente, ou na verdade a teologia concorda que Roma vai ser uma igreja que não vai ser uma fundação apostólica diretamente falando. A igreja de Roma não é fundada pelo apóstolo Paulo em nenhuma de suas viagens missionárias. Ela não é fundada por Pedro, Tiago ou João. E possivelmente o movimento da fundação da igreja de Roma, que é totalmente diferente do que nós imaginamos dos nossos templos e estruturas eclesiásticas que temos hoje, mas uma igreja que se reunia nos lares. Esse movimento vai se dar possivelmente após o evento do Pentecoste, que acontece assim que Jesus ascende ao céu em Jerusalém. Possivelmente alguns judeus que já estavam ali para o evento da Páscoa e para as festas retornam a Roma e ali já transformados pelo Evangelho, pela pregação do apóstolo Pedro, fundam a igreja de Roma, uma igreja que era rica no aspecto de cultura. Roma era a cidade capital, possivelmente do mundo naquele período. Paulo deixa muito claro que a igreja de Roma era uma igreja que não possuía somente judeus, mas também possuía muitos gentios. Era uma comunidade mista entre judeus e gentios, então uma igreja que precisava de muito auxílio. E é muito interessante perceber que Paulo se interessa muito e tem muitas intenções de estar escrevendo a igreja. E a primeira delas, que é muito interessante, é que Paulo se apresenta à igreja de Roma. Como eu disse, ele não era o fundador da igreja. Então, os irmãos romanos já ouviram falar sobre o apóstolo Paulo, mas ainda não o conheciam. Então, nós podemos ver no texto de Paulo aos Romanos ele se apresentando, entregando as suas credenciais apostólicas, né? Para evitar qualquer tipo de maledicência ou qualquer questão que pudesse questionar a sua autoridade que vem do nome do Senhor, né? E é muito interessante porque Paulo se utiliza dessa apresentação para o auxílio da igreja. Como eu disse, Paulo, apóstolo do Senhor, Paulo é o grande fundador da grande maioria das igrejas que existiam naquela época, o homem responsável por escrever mais da metade do Novo Testamento, o possível responsável por eu e você estarmos aqui, né? Pois era o apóstolo dos gentios. Ele escreve a igreja para auxiliá-la. Ele escreve a igreja para estar ali se apresentando, se colocando à disposição da obra do Senhor que estava acontecendo ali em Roma. Como eu disse, Paulo não é o fundador da igreja de Roma, mas não deixa de ser o apóstolo dos gentios, não deixa de ser um dos santos escolhidos pelo Senhor para levar a mensagem. Então, os seus ensinamentos são mandados a Roma através dessa carta para auxiliá-los. Paulo, como um bom cristão, buscava, né, e como um bom líder e pastor, buscava o cuidado das igrejas, buscava o zelo do evangelho, principalmente num momento tão primário, num momento onde a comunhão entre os santos era muito necessária. Então a vontade, a intenção de conhecer a igreja de Roma, de auxiliar a igreja de Roma, fica muito clara no decorrer da carta dele aos Romanos.
E a última intenção era que possivelmente Roma seria um ótimo ponto de partida para a sua possível, que até hoje a teologia ainda não entra em consenso se aconteceu ou não, quarta grande viagem missionária que tinha como destino a Espanha. Paulo escreve a carta dele aos Romanos, possivelmente ali quando está na região de Corinto, na sua terceira viagem missionária, e ali já próximo, né, aos acontecimentos do seu retorno a Jerusalém. Mas ele tinha essa intenção não só de se apresentar à igreja, de auxiliar a igreja, mas de estar com a igreja, pois Roma seria um ótimo ponto de partida para o início dessa grande quarta viagem missionária. E como eu disse, né, voltando agora e tentando focar exatamente no texto que eu escolhi para estarmos conversando nessa noite, esse texto é um texto muito rico, irmãos, é um texto que levaria muito tempo para todos nós aqui estudarmos cada mínimo detalhe e talvez, como eu disse, um texto de uma vida não seria o suficiente para aprendermos tudo que o Senhor pode nos ensinar através da palavra de seu servo escrita à sua igreja. Então o foco da minha mensagem, fora entendermos o contexto que esse texto foi escrito, é pensar em duas posturas. Pensar em duas posturas que podem ser indicações e conselhos de Paulo para a igreja de Roma e para nós também. E a primeira postura, ela fala exatamente sobre as pessoas, né? A postura que nós devemos ter perante as pessoas que nós precisamos cuidar e abençoar. E o texto, eu fiz uma divisão aqui dos versículos, ele se encontra lá no verso 10, no 13, no 15, no 16 e no 18. E eu vou estar lendo aqui e nós vamos destrinchar essa postura com mais tranquilidade. O texto fala o seguinte: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Essa primeira postura e esse primeiro posicionamento é muito interessante, e o foco aqui do texto, ele fala justamente sobre esse amor que ajuda, esse amor que tem empatia, esse amor que é humilde. Paulo já inicia no verso 10 dizendo que era necessário termos um amor fraternal. Era necessário nos amarmos uns aos outros como igreja, mas como irmãos, como família, como corpo de Cristo. Ele fala justamente sobre esse amor que é direcionado ao próximo e é direcionado àquele que tem uma necessidade, aquele que precisa de auxílio, aquele que precisa de ajuda, e por isso ele nos chama a ter esse amor fraternal. Ele fala no verso 13, né? Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Qual é o chamado de Paulo à igreja aqui? Ele diz, olha, ajudem aqueles que precisam. Olhem para aqueles que precisam como seus pais, suas mães, seus irmãos que têm necessidades. Estejam compartilhando com eles, estejam nos auxiliando nessas necessidades, né? E não só nesse ponto, mas ele fala sobre hospitalidade, ele fala sobre a questão de ter uma atitude, ter a mesma atitude uns com os outros, independente de quem seja. Ele fala sobre o movimento de cuidar daqueles que precisam, de associar-se ou auxiliar a pessoas de posição inferior, pessoas que tinham mais necessidades, pessoas que estavam em classes sociais
mais baixas para poder auxiliá-los a ascender nessas classes sociais também, auxiliá-los a se desenvolver. Paulo fala justamente sobre isso e também continua falando sobre não só empatia, mas, como eu disse, um amor que é humilde. Ele direciona e ele fala aqui sobre não olharmos com sabedoria para nós mesmos, ou não nos acharmos mais sábios do que realmente somos. Né? Ele fala sobre esse entendimento de não buscar ou de não ter um orgulho próprio, pelo entendimento da dependência do Senhor, pelo entendimento da ação de que tudo aquilo que nós temos e possuímos vem das mãos de Deus. A carta de Paulo aos Romanos também é uma carta que fala muito sobre a ação da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Só que aí, aqui, para continuarmos, né? E eu acho que o tema central e o mais importante dentro dessa perspectiva do amor é sobre essa empatia, é sobre se colocar no lugar do outro. Né? E aí nós temos talvez o texto mais famoso, ou o trecho mais famoso desse texto, que é o alegrem-se com aqueles que se alegram e chorem com aqueles que choram. Irmãos, somente essas duas falas, né, ou na verdade essas duas solicitações de Paulo, elas são, ou essa única solicitação de Paulo, né, se pensarmos assim, ela já é majestosa para nós. Quando Paulo diz que nós precisamos estar felizes com aqueles que estão e nós precisamos chorar com aqueles que choram, ele fala sobre essa postura de empatia. Ele fala sobre essa postura que a filosofia vai trabalhar, a psicologia hoje trabalha muito, onde nós entendemos que nós precisamos olhar para o próximo e sentir a dor dele, ou sentir a felicidade dele. Muitas vezes nós não temos talvez dificuldade de sentir a dor do outro, porque a dor do outro nos coloca em posições de humildade, nos coloca em posições de preocupação. Mas talvez o mais difícil para nós é sentir alegria com aquele que nós não conhecemos, mas é o nosso próximo. Então essa posição de empatia, esse amor empático que o apóstolo Paulo chama a igreja a possuir, é esse amor que se alegra com a felicidade do outro, esse amor que transforma, esse amor que transforma, independente da situação, a alegria do próximo, a sua alegria, a dor do próximo, a sua dor. E a segunda postura, né, uma postura um pouco mais difícil, né, mas Paulo chama a igreja e nos chama também a amar aqueles que nos perseguem. E aí nós vamos ler o verso 9, o verso 14, o 17, o 19 e o 20, que vai dizer o seguinte: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Amados, não procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Faz isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aqui a coisa se torna mais difícil. Aqui a coisa se torna mais complexa, porque Paulo não fala sobre aqueles que precisam. Paulo não fala sobre, ou na verdade Paulo fala sobre aqueles que mais precisam, mas não fala sobre aqueles que buscam essa necessidade, ele não fala sobre aqueles que estão ao nosso redor nos auxiliando, ele não fala sobre aqueles que dependem de nosso auxílio, ele fala sobre aqueles que nos perseguem, ele fala sobre aqueles que tentam nos destruir. E toda vez que pensamos sobre esse tipo de texto, e esse texto se encontra não só em Paulo, mas Paulo também cita outros momentos ali, Provérbios, Deuteronômio, textos do Antigo Testamento, nós temos em essência muitas falas de Jesus e ensinamentos dele aqui aos seus discípulos. Como eu disse, esse texto é um texto muito rico.
Mas quando pensamos sobre o amor àqueles que nos perseguem, nós pensamos em um exercício. E não somente um exercício de fé, mas também um exercício de dependência de Deus. Indo por partes, Paulo fala que nós não devemos ser omissos. Nós devemos odiar sem a maldade, nós devemos estar compactuados, devemos estar juntos à bondade, a tudo aquilo que é bom. E Paulo fala sobre isso dentro do entendimento do nosso serviço ao Senhor, entender os nossos valores, entender a nossa essência como aqueles que levam essa mensagem, a mensagem do bem supremo que é o Senhor Jesus, e que nós não podemos compactuar com a maldade e o pecado. E eu digo, né, que esses textos eles não são só um exercício de amor para cada um de nós, mas é um exercício de fé e dependência, porque Paulo deixa muito claro aqui, ou na verdade ele está citando, né, o Antigo Testamento, como eu disse, a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. O texto é muito claro quando o Senhor diz que dele é a vingança. A intenção de dependência e de fé aqui, ela se dá justamente nesse entendimento que nós não temos poder. Nós dependemos da ação e da mão de Deus. Deus é soberano, Ele vê todas as coisas, Ele está presente em todos os momentos, Ele percebe todas as coisas e Ele não se deixa escarnecer. Deus, Ele não é só o vingador, mas Deus principalmente é justo. Então Ele reconhece essa justiça e há de conceder a cada um dos seus santos a vitória, e não só a vitória, mas também a justiça por tudo aquilo que eles passam e sofrem em vida. Então, por mais difícil que pareça para nós às vezes, por mais difícil que seja lidar com aqueles que nos perseguem, nós precisamos entender que está nas mãos de Deus a vingança. Nós não devemos nos preocupar e não devemos, na verdade, perder o nosso foco, que é o amar ao próximo, mesmo aquele que nos persegue, porque Deus, sim, tem poder e onisciência, onipresença e misericórdia o suficiente para lidar com aqueles que estão perdidos perseguindo os santos. Pois, entendam, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que perseguem os santos, como o próprio Jesus deixa muito claro, perseguem não por conta de quem eu sou, por quem você é, mas perseguem por conta do nome do Senhor Jesus. E aqueles que perseguem o nome do Senhor Jesus perseguem ao Senhor Jesus. Então, com eles, ou na verdade sobre eles, está a mão do Senhor, e no momento oportuno, no momento correto, o Senhor cuidará deles conforme a sua vontade, a soberania. Nós servimos ao Senhor dos Exércitos, nós servimos ao justo juiz, e Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando de nós todos os dias. Mas para encerrarmos, né, para continuarmos a nossa mensagem aqui, para já chegarmos ao final falando sobre o amor, é claro que Paulo vai conceder duas chaves de ouro para lidar com todas essas duas posturas que eu falei. Pois afinal de contas, auxiliar aqueles que precisam é muito difícil, e amar aqueles que nos perseguem é tão difícil quanto, ou talvez mais difícil ainda. E como seria possível realizar tudo isso? Como seria possível fazer tudo isso? Se encontra lá no verso 11, 12 e no verso 21, né? O 11 e o 12 falando sobre aqueles que precisam, mas também nos auxiliando e gerando em nós força para cuidarmos de todos, e o 21 para não lidarmos ou para entregarmos ao Senhor tudo aquilo que acontece, pois nós precisamos ter uma postura de amor para com o próximo. E o texto vai dizer o seguinte: não falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Não deixem-se vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.
Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe com o seu e através do seu amor. Queridos, como é bom estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a palavra do pastor Alex, nesse texto tão bonito que fala sobre amor também, fez com que você refletisse sobre a sua vida. Não esqueça que nós temos um propósito aqui na terra. Não esqueça que nós fomos salvos para uma missão. Jesus não morreu na cruz para que nós fôssemos turistas religiosos. Jesus não morreu na cruz para que eu e você fôssemos filhinhos prediletos ou mimados que só querem bênçãos. Nós fomos salvos por Jesus na cruz para levar o evangelho da graça. E que Deus continue abençoando sua vida. Se Deus permitir, nós estaremos juntos no próximo domingo, porém, não celebraremos a ceia do Senhor domingo. Faremos isso no segundo domingo, na abertura da campanha de missões nacionais, que tem por título Só Jesus Cristo Salva. Amém? Fechamos o culto agora com o louvor Venha o Teu Reino. Queridos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que eu e você possamos permanecer nela para toda a eternidade. Ok? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Hoje aqui nesse lugar, como é no céu, quantos querem o reino do Senhor? Aleluia! Então vamos cantar a Ele. Cante comigo, eu quero ouvir a sua voz. Diga: Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo.